Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do curso de múltiplos e divisores. E nessa aula nós vamos resolver dois exemplos de divisores de um número natural. E o primeiro exemplo é, letra A, um número natural que tem somente um divisor. Letra B, um número natural que fica entre 20 e 30 e tem exatamente dois divisores. Letra C, um número natural que tem infinitos divisores. E por último, a letra D, um número natural que tem mais do que 8 divisores. Então, vamos resolver primeiramente a letra A. E a letra A quer um número natural que só tem um divisor. Que número natural é esse que tem somente um divisor? O 1. Por que o 1? O 1 só dá para dividir para ele mesmo. Não tem como dividir o número 1 para um outro número. Então, 1 só dá para dividir para ele mesmo. 1 dividido por 1 é igual a 1. E 1 vezes 1 é 1. Para chegar em 1, não falta nada. Então, a letra A, um único número que só tem um divisor é o 1. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer um número natural que fica entre 20 e 30 e tem exatamente dois divisores. Então, ele quer um número natural que fica entre 20 e 30 e tem exatamente dois divisores. Então, vamos lá. Número 20. Vamos ver quais são os números naturais que estão nesse intervalo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e o próprio 30. Então, tem que estar nesse intervalo. Então, vamos analisar quais desses números que estão nesse intervalo de 20 e 30 e tem exatamente dois divisores. Vamos primeiramente o 21. 21 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 7. Ou seja, já tem três divisores, então o 21 não é. O 22 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 11. Logo, já tem três divisores, então também não é. O 23 dá para dividir por 1 e dá para dividir somente pelo próprio 23. Então, o 23 é uma solução, só tem dois divisores. O 24 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3 também. Então, 24 também não é, porque já tem três divisores. O 25 dá para dividir por 1, dá para dividir por 5 e dá para dividir pelo próprio 25. Então, 25 também não é. O 26 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir pelo próprio 26. Também não é. O 27 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 9. Já tem três divisores. Então, ele também não é. O 28 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4. Também não é, porque já tem três divisores. E o 29 dá para dividir por 1 e o único número que é possível dividir o 29 é por ele mesmo. Então, o 29 também é solução desse problema. Então, temos dois números que estão entre 20 e 30 que tem somente dois divisores. É o 23 e o 29. Vamos agora para a letra C. A letra C, ela quer um número natural que tem infinitos divisores. Que número natural é esse? O zero. Por que o zero? 0 dividido por 1 é igual a 0. 0 dividido por 2 é igual a 0. 0 dividido por 3 é igual a 0.
0 dividido por 4 é igual a 0. Se continuarmos, né? 0 dividido por 10 também é igual a 0. Dando continuidade, se eu pegar 0 e dividir por 1000, também é igual a 0. Ou seja, o único número natural que tem infinitos divisores é o próprio 0. Então, vamos agora para a letra D. A letra D, que é um número natural que tem mais do que 8 divisores. Tem vários números, e um desses números é o 72. 72 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dividir por 5, por 6, por 8, por 9, por 36 e por último pelo próprio número 72. Então, vamos agora para mais uma questão. Então, vamos para mais um exemplo. E o exemplo diz: determine, letra A, os divisores comuns de 12 e 20, isto é, os números que são divisores de 12 e também são divisores de 20. Então, eu quero os divisores comuns de 12 e 20, ou seja, divide 12 e divide 20 também. Então, quais são os divisores de 12? O 1, 12 dividido por 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Como é que eu sei disso? Eu tenho que pegar dois números naturais que ao multiplicar dê 12. Então vamos verificar quais são esses números. 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 4 é igual a 12. E por último, 6 vezes 2 também é igual a 12. Se nós continuarmos, vai haver repetição. Como na aula anterior, os números que se repetem nós não colocamos. Então, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Por que o 6 e o 2 não entram? Porque já está aqui repetindo. Então, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos agora encontrar os divisores de 20. Novamente, vamos utilizar esse método que nós aprendemos na aula anterior. Então, eu quero dois números que ao multiplicar dê 20. 1 vezes o próprio 20. 1 vezes 20 é 20. O próximo número, o 2. 2 vezes 10 também é igual a 20. O próximo número, 3, não é. O 4. 4 vezes 5 é igual a 20. O próximo número seria 5 vezes 4. Mas já temos aqui, ó, 4 vezes 5. Então, interrompemos aqui. Logo, os divisores de 20 é, na sequência, 1, 2, 4, o 5, o 10 e o próprio 20. E a pergunta é, os divisores comuns de 12 e 20. Divisores comuns. O que seja comum que tem no 12 e no 20? 1 e 1 e 1. Tem um aqui e tem um aqui. O 2 divide 12 e divide o 20 também. O 3 não divide simultaneamente. O 4 divide por o 12 e divide o 20. E temos então três números que são divisores comuns. Quais são os divisores comuns? O 1,
o 2 e o próprio 4. Então, tá aí a resolução desse problema. Esse problema é a nossa letra A. Vamos resolver agora a letra B. Letra A, letra B. A letra B, ela quer os divisores comuns de 14 e 9. Divisores de 14 e 9 que sejam comuns. O que é comum? Que divida o 14 e divida também o 9. Quais são os divisores de 14? 1 vezes 14 é o próprio 14. 2 vezes 7 é igual a 14. Tem algum número que ao multiplicar que dê 14 que seja diferente? Não, o próximo número seria 7 vezes 2, mas nós já temos aqui. Então, os divisores de 14 é 1, o 2, o 7 e o próprio 14. E agora vamos encontrar os divisores de 9. Divisores de 9, dois números que ao multiplicar por si mesmo, dois números que ao multiplicar de 9, 1 vezes 9. 1 vezes 9 é o próprio 9. O próximo número, 2. 2 não tem. 2 vezes algum número não vai dar 9. O 3. 3 vezes 3 é igual a 9. O próximo número seria o 9 vezes 1. Mas nós já temos aqui, ó, 1 vezes 9. Então não precisamos colocar. Então, os divisores de 9 é 1, o 3. Preciso repetir o 3? Não, porque ele já está aqui. E o próprio 9. Então, vamos colocar os divisores comuns. Divisores comuns de 14 e 9. Quais são esses divisores? Temos aqui o 1, divide o 14 e divide o 9. 2 nós não temos. O 7 também nós não temos. Então, o único divisor comum de 14 e 9 é o próprio 1. Eu espero que você tenha gostado da aula e se gostou, deixe seu like. Caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com múltiplos e divisores de um número natural. Te vejo na próxima aula.